Então, vamos iniciar aqui a nossa segunda parte, tá? Do nosso código de ética, tá bom? Então, o nosso código de ética, ele tem a questão da seção das relações com os trabalhadores de enfermagem, né? Saúde e outros direitos também que a gente tem. Por exemplo, o artigo 36 fala participar da prática multiprofissional, interdisciplinar com a responsabilidade de autonomia e liberdade. O artigo 37 ele fala que o profissional de enfermagem recusar-se a terapêutica executar onde não prescrição conste a assinatura e o número do registro do profissional, exceto situações de urgência e emergência, tá? Ou seja, digamos que você está lá no hospital, aí você vê uma prescrição, não tem carimbo, não tem assinatura, não inventa de fazer, tá? Por quê? Porque precisa ter essa legalidade. Ele coloca em exceto situações de urgência e emergência, às vezes você está numa intercorrência e o médico faz isso, faz aquilo, entendeu? E aí depois a gente vai fazer o registro, mas é por conta da situação, tá? No parágrafo único, o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição de medicamento e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. Ou seja, digamos que uma prescrição esteja escrito, não está conseguindo identificar, ou então está ilegível, não estou entendendo, não. Você pode recusar, você não vai fazer alguma coisa que você não sabe, né? Agora você, equipe, né, de enfermagem, sua responsabilidade e deveres, tá? Bom, qual é a tua responsabilidade e dever? Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Você vai se responsabilizar se você cometer, né, algum erro, tá? Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. Não, Então, amor, bota aí não, bota lá, tá. você pode participar, tá? De orientações, benefícios, como é membro da equipe. Você, enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, pode ser chamado para um colegiado, pode ser chamado para executar alguma coisa, e aí você entra como, né, o código, você pode entrar pelo código de ética, você entra como membro da equipe, tá? Bom, artigo 40. Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja novamente aqui, gente, imperícia, imprudência ou negligência, tá? Lembrando para você que se você é imperícia, você quer o quê? Eu não sei, que eu não tenho habilidade, né? Eu não sei, eu não tenho conhecimento técnico. Você não vai fazer algo que você não tem conhecimento técnico, né? Imprudência é você não conseguir avaliar os riscos que você pode causar naquele paciente. E a negligência, o nome já diz, você foi negligente, né? Você não prestou assistência para o paciente, tá? Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência, tá? Então, você tem um dever, sim, de prestar informação, tá? Ao paciente, você explicar para ele completa, ser bem legível da necessidade de assegurar a continuidade da assistência, como, por exemplo, seu fulano, olha, o senhor vai fazer cirurgia amanhã, então sua dieta ela vai ficar zero, né, a partir de 10 horas ou 8 horas da noite, né? Você vai falar isso para ele. Lógico que as informações, gente, tem que ser conforme o grau de conhecimento do paciente. Não invente de você colocar tipo assim, eu vou colocar um monte de coisa, vou falar para ele, né? é, Coisas técnicas. Não, você vai chegar ao nível do paciente, tá? Vamos lá, bora para cima. Responsabilidades e deveres. Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que as suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, assim, a tua responsabilidade, as ações que não executou, então você assinar, não é de sua, você é uma responsabilidade, por exemplo, você vai pegar, né?
você vai assinar alguma coisa, né? Então, se não executou, é de tua responsabilidade. Se tu assinar, é teu, tá? Lembra que antigamente as pessoas faziam o quê? Remédio. Lembra de medicação? Fulano fazia e eu, né, preparava e eu administrava. Hoje não tem algumas instituições que não usam mais isso, né? Outra, colaborar direto ou indiretamente com os profissionais de saúde no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos e tecidos, esterilização humana, fecundação artificial e manipulação genética, tá? É de tua hora. Se tu chegar e fazer alguma coisa que não é legal, tu responde por isso. Opa! Ah, não, já deu gabarito, eu não acredito. Eu vou ter se for uma falha, mas vamos assim mesmo, né? Essa aqui foi o gabarito veio antes, né? Já não tem mais graça, né? Mas bora assim mesmo. É direito do profissional de enfermagem, conforme o nosso código de ética, tá? Suspender atividades quando o local não oferece segurança, exceto em urgência e emergência, tá, gente? Tá? Então, executar atividade sem registro formal. Você sabe que não pode, tá? Negar-se a participar de comissões institucionais, você sabia que você também não pode. Recusar a participação em atividade multiprofissional. Você pode, o que que é teu, né? O teu direito? Suspender a atividade, tá? Então, assim, é um direito executar a atividade? Não, não é um direito. Negar-se é um direito? Também não é um direito. Recusar-se é um direito? Também não é um direito. O que é teu direito? Tu vai suspender as atividades quando o local não oferece segurança, exceto em urgência e emergência. Digamos que você está trabalhando numa unidade hospitalar e aquele local não te dá segurança. Então, você pode sim suspender suas atividades. Por exemplo, você tiver um local que não tenha uma torneira, um exemplo, tá? Para você lavar suas mãos, para você não ter questão de biossegurança, né? Você pode contrair, né, alguma enfermidade porque você não está fazendo o uso correto. Então, tudo que for, tá, que traga, entendeu, um risco para você, você não deve executar sua atividade, tá? No nosso código de ética, tá? Infelizmente, a gente sabe muito bem tudo que tiver, assim, vamos dizer que você trabalha na UTI. Se na UTI te faltar o EPI, você não deve trabalhar, né? Porque primeiro você tem que se proteger para você cuidar do outro, entendeu? Como é que você vai cuidar do outro se você não está protegido, né? Então, está dentro da nossa bioética NR32, tem que fornecer, está na nossa RDC 222, tudo isso tem que constar, tá? Bora lá. Das relações com a organização da categoria e direitos. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quando impedido de cumprir o presente código. A legislação do exercício profissional e as resoluções e decisões emanadas do sistema COFEM e COREM. Então, você pode recorrer sim ao seu conselho quando você se sente impedido de fazer o teu trabalho. É só ir lá no conselho e fazer a tua denúncia, né? O artigo 45, ele associa exercer cargos e participar de entidades de classe em órgãos de fiscalização de exercício profissional. Por isso que você, técnico de enfermagem, você é enfermeiro, você pode exercer cargos, né, lá dentro do nosso código lá no nosso Corém, né? Você está no nosso código de ética, você pode participar e deve participar, né? Você pode perceber que o grupo que faz parte do Corém é técnico e enfermeiro. O artigo 46 requer em tempo hábil informações acerca de normas e convocações. Então, assim, o Código de Ética, quando eles vão vou dar um exemplo. Olha, nós vamos dar um prazo de tantos dias para o profissional legalizar a sua carteirinha, né? Tua carteirinha está vencida, entendeu? Aí, beleza, tá? Deixa eu ver mais. Vamos ver aqui. Requerer em tempo hábil, entendeu? Requerer um tempo hábil
informações acerca de normas e convocações, perdão, né? Vamos lá. É, requerer, né, em tempo, já foi, requerer conselho de enfermagem medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensas sofridas e exercício profissional, né? Então, isso aqui faz parte do nosso código de ética. E agora vamos ver nossas responsabilidades e deveres, tá? Cumprir e fazer os preceitos éticos e legais da profissão. 49. Enfermagem comunicar fatos que aufiram, né, o conselho, preceitos do código e da legislação do exercício profissional regional do presente, né, do regional presente. Acho que está faltando um pedacinho aqui, acho que na hora que foi arrumar. Mas lembrando para vocês que o código de ética na íntegra, tá? Ele está lá na plataforma também. 50, comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. 51, cumprir no prazo estabelecido as determinações e convocações do Conselho Federal e Conselho Regional de Enfermagem, tá? Então, aqui fala muito do nosso conselho, né? Percebeu que são trechos, tá? Que fala sobre isso, entendeu? E aí o nosso conselho já sabe, né? Vamos partir? Vamos ver se tem. Será que a próxima tem questão? Eu acho que eu não. Coloquei pouquinho a questão, mas a gente tem questão ainda, tá? Vamos lá. Vamos continuar, que ainda tem muita coisa ainda para ver nosso código de ética. Participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, técnico-científico, do exercício do aprimoramento da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. Artigo 61. Suspender, deixa eu ver, suspender as atividades, né? Suspender as atividades individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada, olha só, gente, esse artigo 61 é bem interessante, porque a gente pensa que é só hospital público, né? Mas não. Público e privado, para qual o trabalho não ofereça condições dignas para o exercício profissional ou que dê respeito à legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Você não pode chegar assim, eu vou acabar, não vou fazer mais nada, não. Você tem que formalizar ao seu órgão, ou seja, ao nosso conselho, tá? Não pode ser assim à toa, não. Por isso que tem os sindicatos, entendeu? Os sindicatos é a nossa representação de classe para justamente formalizar essas questões, tá? Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a responsabilidade pelo exercício profissional. Então, o nosso Código de Ética, ele estabelece que a gente deve sim receber compatível com o nosso nível de formação. Então, se você vê uma disparidade em outros estados com relação ao salário do técnico, entendeu? Principalmente do técnico, que é vergonhoso. Mas lembrando para vocês que não é o código de ética, tá? Ou melhor, não é o Corim que vai chegar e vai dizer, ei, órgão, ei, governo, ei, prefeito, esse salário não está legal. Não é o nosso conselho, deixar bem claro. Isso são sindicatos, tá bom? O nosso código de ética, ele nos dá esse direito que precisamos ter um salário digno, né?
desenvolver suas atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e da pessoa e da família e coletividade sob seus cuidados e dispor de material, equipamento de proteção individual, coletiva, segundo as normas vigentes. É aquilo que a gente falou. Se você tiver no seu ambiente de trabalho e a tua instituição não fornece condições para você trabalhar, você está no seu direito de suspender e de recusar-se a trabalhar. É por isso que muita gente, quando conhece muito bem a lei, né, faz ela valer a pena. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamento de proteção individual, né, definidos pela legislação específica, formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares, exercer o cargo de direção, gestão e coordenação na área do seu exercício profissional e do setor saúde, ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de enfermagem, bem como participar da sua elaboração. Então, você pode ser chamado, sim, para participar de comissão, participar de colegiado, principalmente tudo que envolva a enfermagem, tá? Com a sua responsabilidade e dever? Bom, você, profissional de enfermagem, deve registrar no prontuário ou qualquer documento que seja da enfermagem todas as informações que você vai prestar para a pessoa que você está prestando assistência. Qualquer pessoa que você está prestando assistência, você tem que registrar no prontuário o que você está fazendo com ela, tá? Estimular, promover, criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua orientação e supervisão. Cabe muito ao enfermeiro fazer isso, entendeu? Sua equipe técnica, lembrando que você, enfermeiro, é responsável pela sua equipe. Você é um líder que precisa ter como um apoio o seu colaborador, que é o técnico de enfermagem. Então, quando você tem uma equipe que é coesa, uma equipe que trabalha integrada, quem sai ganhando é o paciente. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente aprovada nas instâncias deliberativas da instituição. Ou seja, você, profissional de enfermagem, você, técnico, também pode participar de uma pesquisa, né, que vai fazer dentro do teu ambiente de trabalho, participar de formulários que faz perguntas e respostas sobre, vamos dizer assim, eu quero pesquisar sobre as condições de saúde da população profissional, né, da equipe de saúde, ou da equipe de enfermagem. Então, você deve sim participar, estimular, que é interessante você ter esses dados, porque é a partir daí que serve como pesquisa, como estudos e a gestão tomar algumas providências relacionadas a esses resultados, tá? Eita, apareceu uma questão. Bora lá? Pessoal, vamos responder aí. No que se refere ao sigilo profissional, tá? O Código de Ética estabelece dois pontos. Letra A. O dever de manter sigilo cessa após a morte do paciente. Letra B. O dever de sigilo permanece mesmo após o falecimento do paciente. Letra C. O profissional não é obrigado a comparecer como testemunha judicial. Vai não. Letra D. O sigilo pode ser quebrado a qualquer momento por conveniência profissional. A hora que eu quiser, eu vou e falo, pronto. Acha, né? Entendeu? Bora lá. Então, no que se refere ao sigilo, né, gente? A gente sabe que nós, profissionais de saúde, mas profissionais de enfermagem, a gente se depara com N situações, né? Então, é muito importante a gente, tá? Manter o sigilo profissional, certo? Então, é nossa ética profissional, né? Você não deve estar espalhando pelos quatro ventos o que é que o paciente tem, né? Ou seja, você pode até saber por seu conhecimento para poder você prestar sua assistência, mas você não deve estar sendo como uma radiodifusora, né? Bem dizer assim.
né? E aí, vamos, qual vai ser o nosso gabarito? Bora ver aqui. Bora, gabarito? Opa, letra B, tá, gente? Então, letra A está errada porque o dever de manter sigilo vai cessar após a morte. Quer dizer, o paciente morreu, agora tu pode dizer, né? Não, gente. O sigilo permanece mesmo após o falecimento do paciente. Isso é ética, tá? Nossa ética, nossa bioética profissional. Letra C, o profissional não é obrigado a comparecer, ah, meu Deus, como testemunha judicial. Vai não, comparece não. Letra D, o sigilo pode ser quebrado a qualquer momento. Na hora que eu quiser, eu posso falar. Não, de jeito nenhum. Nosso código de ética é bem claro, tá, gente? Então, nos comentários aqui, nós temos o artigo 52, o inciso primeiro, né? Que fala o sigilo permanece mesmo em caso de falecimento, tá? Você não pode estar aí falando, ah, a paciente morreu disso, disso, disso. Cuidado, viu? O que que é proibido? Vamos ver o que que é proibido? O que é proibido você incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, né? Então, você incentiva, você cria condições para registrar informações que é inerente, indispensável. Cuidado, essa coisa de você estar tirando foto, postando em rede social, né? Ah, mas o paciente deixou. Não pode, tá? Você tem que registrar as informações que é indispensáveis, que tem que ser indispensável num processo de cuidar de forma clara e objetiva, né? Então, você tem esse dever, acho que até está errado aqui, proibição, vou até dar uma olhada, mas trabalhar, colaborar e a cumprir-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem os princípios e normas que regulam o exercício profissional de enfermagem. Eu quero fazer aqui uma observação com relação a questão do nossa rede social, tá, gente? Assim, muito cuidado mesmo, tá? Com a nossa rede social. Eu estou falando isso porque a gente vê tanta situação na nossa rede, técnicos de enfermagem, enfermeiros, algumas agressões. Tenham muito cuidado de você tirar foto de paciente, ai, porque ele deixou. Não pode. Por isso que hoje, eu quero tirar uma foto que eu estou fazendo atendimento. Você pode até tirar uma foto fazendo atendimento, mas você tem que preservar a imagem do paciente, tá? Então, deixar bem claro isso aqui, porque é uma coisa, algo muito preocupante. Eu não duvido sair na nova atualização do Código de Ética alguma coisa relacionada a isso, tá? Bom, pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega utilizando-se de concorrência desleal, tá? Isso não é legal. Você pleitear um cargo, assim, fazer. Por incrível que pareça, isso está no nosso código de ética, tá? De você querer sabotar, vamos dizer assim, né? Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal do hospital, casa sanitária, escola, curso, clínica, ambulatório, empresa ou estabelecimento, congenere sem nele exercer as funções de enfermagem pressuposta. Por exemplo, técnico de enfermagem fulano, enfermeiro cicrano, e aí você vê lá qual é a tua função, que você fala técnico de enfermagem, sabe que você a função de técnico. Então tem que estar muito bem descrito, né? A equipe, né, e o que que ela faz, tá? Então, nesse caso, é muito importante perceber, ver, né, isso, né? Se o nome da pessoa, ela está lá no quadro de pessoal, tem que ver muito cuidado no que vai ser colocado para a questão da exposição, né? Você, profissional, receber vantagem da instituição, empresa, ou pessoa, família, né, além do que é devido, como uma forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefício de qualquer natureza para si ou para outrem. Vamos dizer que você receba algum recurso, algum dinheiro, por exemplo, você está lá fazendo assistência, está dando banho no leito, está fazendo medicação, aí a família diz, olha, se tu fizer mais isso, fizer aquilo, olha, trouxe aqui um creme para tu passar aqui no meu parente, tá? Tu pega, tu faz, eu te dou um trocadinho para isso. Você sabe que não pode, tá? Isso não é correto. Usar qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem, né? Você vai usar, né, algum artifício para subornar, sabe que está errado.
Utilizar de forma abusiva o poder que lhe confere, você que tem uma posição de cargo, para impor ordens, enfermeiro, por exemplo, opiniões, atentar contra o pudor, assediar sexualmente ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional. Você, enfermeiro que exerce um cargo de função, tenha muito cuidado, você não pode cometer o tal do assédio ou sexual ou moral, né, com seus colaboradores, tá? Perante o exercício profissional. Artigo 79, aprimorar-se de dinheiro, valor, bem ou imóvel, né? Móvel ou imóvel, né? Público ou particular que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou de outro. Um carro, por exemplo, é porque eu tenho um cargo de chefia, aí o carro é da secretaria ou do hospital, mas eu fico com ele é para o meu uso particular. Não pode, tá? Delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro. Digamos que eu pego lá e eu chamo alguém que não seja da enfermagem para passar uma sonda, por exemplo, né? Ou então eu pegar o meu técnico de enfermagem, pedir para ele passar a sonda no meu lugar. Então, não pode. Nós temos as nossas atribuições privativas, tá? Olha, apareceu outra questão aí. Bora para cima, gente. Bora exercitar. Que essas questões aparecem do meio do nada, assim, né? Vamos lá. Respondendo. De acordo com o nosso Código de Ética Profissional de Enfermagem, constitui infração ética. Letra A. Registrado em forma clara e objetiva os cuidados prestados. Letra B. Delegar atribuições privativas do enfermeiro a outro membro da equipe. Letra C. Cumprir normas de biossegurança. Letra D. Apoiar o aperfeiçoamento técnico-científico da equipe. E aí, meu povo, o que vocês acham que deve ser o nosso gabarito dessa questão aí, hein? Bora para cima. Hum, será? Bora ver. Delegar atribuições privativas do enfermeiro a outro membro. Será que o gabarito é? Isso mesmo, letra B, gente. Então, você está infringindo, tá? O nosso código de ética. É uma infração você delegar atribuições privativas, você, é enfermeiro, para outro membro da equipe. Você, como eu acabei de dizer aqui para vocês, para fazer uma sondagem vesical de demora é privativa do enfermeiro. Colher gasometria, privativa do enfermeiro passar uma sonda nasointeral nasogástrica privativa do enfermeiro e ele pega e passa para outro membro. Tá errado. Gabarito letra B. Segundo o nosso como aqui o artigo 91, é vedado delegar atividades privativas do enfermeiro. E ponto final, né? Aqui das responsabilidades e deveres, manter segredo, né? Claro, você vai manter o segredo, você vai manter o sigilo, aquilo que a gente viu, né? Que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto em caso previsto em lei, tá? Você, ordem judicial ou qualquer consentimento escrito da pessoa envolvida, no seu representante legal. Você tem que manter segredo, tem que manter sigilo, tá? Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público, em caso de falecimento da pessoa envolvida. Aquilo que vocês responderam está aqui nos nossos artigos, tá? 82 e estão aqui nos incisos, né? É uma atividade multiprofissional, fato sigiloso poderá ser revelado quando necessária a prestação da assistência, quando necessário, tá, gente? O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se caso for declaração de impedimento, de revelar o segredo. Então, existe a questão do sigilo dentro da condição do paciente. Então, é Você para acha que manter o sigilo, tá? Responsabilidade, deveres, ou seja, o segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, tá, gente? Aí já falando sobre o menor de idade. Mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade e discernimento, exceto nos casos que possam acarretar danos ou risco ao mesmo, tá? Então, uma pessoa que seja um adolescente, ele tem esse direito, tá? Ou seja, é dele, se ele pode manter sigilo.
83, orientar as condições de enfermeiro e a equipe sobre a sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional. Então, a gente que fala muito do sigilo, tá? Tua responsabilidade de dever diante de algumas situações, tá? Aqui uma proibição, realizar ou participar de atividade de ensino e pesquisa em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja desrespeitoso, né? Ou qualquer tipo de risco ou dano envolvido. Você não vai fazer alguma coisa que vai causar dano, né? À pessoa, à família, né, gente? 95, eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários da condição de docente, enfermeiro responsável ou superior, tá? Então, o pessoal que dá aula sabe que tem uma responsabilidade aí com seus alunos. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade. Falsificar ou manipular resultado de pesquisa, bem como usá-lo para fins diferentes dos pré-determinados. Essa coisa de você, eu vou colocar lá que a gente teve muitos atendimentos da enfermagem, nós tivemos aqui as pessoas, elas estão elogiando o trabalho, na verdade não estão, né? Mas lá você manipula. Não pode, tá? Publicar trabalho com elementos que identificam o sujeito participante do estudo sem sua autorização. Por isso que quando você vai fazer um tipo de um artigo que você vai envolver seres humanos, você tem que passar pelo conselho, tem que passar pelo CEP, né? Pelo Conselho de Ética, para ele autorizar. Então, se ele autorizar, aí você pode fazer essa coleta. Se não autorizar, você não pode, tá? Porque você vai estar infringindo e pode responder pelo Código de Ética, tá bom? Isso tem muito a ver com relação ao ensino e pesquisa, né? O que que a gente não pode, o que que a gente pode. A gente pode realizar pesquisa, a gente pode participar de pesquisa, entendeu? A gente pode desenvolver pesquisas, né, dentro de uma unidade, sem problema nenhum, mas que a gente precisa ter autorização do nosso, além do nosso conselho, né? Porque é importante, às vezes, até compartilhar, mas precisa passar pelo o CEP, que é o nosso o Conselho de Ética Profissional, ou seja, que tem lá dentro das universidades, a maioria são todas universidades de ensino, né, que ele tem o comitê de ética, tem que passar pelo comitê de ética para poder aprovar a sua pesquisa, tá? Aqui nas suas responsabilidades, atender às normas vigentes, né? Você sabe que você tem que atender muito bem os seres humanos, segundo, né? A especificidade da investigação. Você pode interromper uma pesquisa, né? Se você achar que está correndo algum risco para o paciente. Tem que respeitar, tá, os princípios da honestidade, da fidedignidade, né? Que é o direito de autorais no processo da pesquisa, né? Principalmente quando você vai divulgar resultado que fala da pessoa, entendeu? Então, assim, esses artigos, ele fala muito dos deveres e da responsabilidade para quem vai fazer ensino e pesquisa, tá, gente? Então, é bem importante lembrar, apesar que não é tão explorado em questões de concurso, mas é bom ter conhecimento, tá? Ainda na proibição, participar da atividade de ensino e pesquisa, né, que acho que aqui está repetindo. Aqui, publicar elementos que não identificam o sujeito participante do estudo, você divulgar o nome, tá? Não deve publicar nome de ninguém, tá? Dentro da pesquisa tem que esconder, né? Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização, você não pode, tá? Tem que pedir autorização para você publicar, para você pesquisar, não pode ser de todo jeito, tá? E aqui, com relação aos seus direitos, né? Utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevista ou divulgar eventos e assuntos de sua competência com finalidade educativa e de interesse social, tá? E anunciar a prestação de serviços nos quais está habilitado. Você pode fazer a sua propaganda, bem dizer assim, eu faço isso, eu faço aquilo, tá? Você pode fazer, exercer essa questão do teu direito, né? Dos teus deveres, você vai resguardar os princípios da honestidade, da veracidade, né, da fidedignidade no conteúdo e da forma publicitária. Você também vai zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão, tá? Nas diferentes formas de divulgação, tá?
Aqui você, ainda na nossa proibição, vai divulgar informação inverídica? Claro que não, né? Você não pode. Vai inserir imagem ou informação que possa identificar as pessoas e instituições sem a sua autorização? Não pode. Você vai anunciar um título ou qualificação que não possa comprovar? Ah, eu sou formado disso, sou formado daquilo. Claro que você não vai fazer isso, né? Não deve, né? Você vai omitir sem preceitos próprios, referências a pessoas ou instituições? Você vai anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem a concorrência desleal? Então, isso aqui você não pode fazer isso. Ou seja, você é profissional, você tem um preço, tá? Então, você vai prestar algum serviço, você deve cobrar, entendeu? Por mais que você aí um parente, nem que ele te dê um saco de laranja, mas o certo é você colocar valor, tá? Aqui eu quero deixar uma observação, né? Daqui a pouco a gente vai até, falta um minuto para a plataforma também dar uma caidinha e depois a gente vai retornar. Se caso eu cair, eu vou retornar, mas eu quero enfatizar sobre isso aqui, que é algo que cai muito em banca de concurso público, tá? Eu vou até parar um pouco, né? E aí aqui a gente vai, é o tempo que eu estou vendo que ela vai cair daqui a pouquinho, e a gente vai retornar para a nossa terceira e última etapa, tá? Para a gente fechar, porque eu quero enfatizar essa parte da penalidade, porque é algo que é da nossa profissão e também cai muito as penalidades nas bancas de concurso público, tá bom? E acredito que tem questão para a gente responder também, né? Bora para cima, tá? Vamos todos juntos, rumo, Sensa Boa Vista. Vamos lá, vai já cair.